do Advento, conhecido como Domingo Gaudete, né? Um domingo da alegria, semelhante ao quarto domingo do tempo da Quaresma, que também é um domingo da alegria, mas que tem uma palavra tema diferente. No Advento é Gaudete e na Quaresma, letare. Duas palavras que são sinônimos, dois verbos latinos, né? Que significam alegria, que dão um tom de alegria. Alegrai-vos, no caso do verbo gaudete. Alegrai-vos sempre no Senhor. O tema desta Eucaristia está extraído da antífona da entrada da missa, né? Esta antífona que se reza antes de fazer a saudação trinitária, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Gaudete in Domino semper é o texto latino. São Paulo na carta aos Filipenses, capítulo 4, versículos 4 e 5. Gaudete in Domino semper, iterum dico, gaudete, Dominus prope est. Uma exortação do apóstolo a vivermos a virtude sobrenatural da alegria, alegria que deve ser profunda, não uma alegria qualquer, não uma alegria simplesmente humana, sei lá, a alegria de um time de futebol que a gente gosta quando ganha uma partida, né? Agora o Brasil está meio triste nesse ponto aí, porque o Brasil, a seleção levou um ataque e vem embora mais cedo, né? Do Catar. Mas, enfim, alegrias humanas são coisas boas. Temos que nos alegrar pelas coisas humanas. Alegrar quando ganhamos um presente, nos alegrarmos quando vemos uma pessoa querida. Alegrar-nos se estamos bem de saúde, se estamos economicamente satisfeitos, enfim. São alegrias boas, mas São Paulo não está falando desta alegria. Ele nos convida a uma alegria espiritual. Gaudete in Domino. Alegrai-vos no Senhor Jesus Cristo. Por quê? Porque Ele está perto de nós. Dominus prope est. Jesus está perto. A proximidade de Deus, ela gera em nós a alegria e a paz, que são frutos do divino Espírito Santo. Frutos da presença do Espírito Santo em nós. E se nós então estamos em comunhão com Deus, e se o Espírito Santo habita em nós, necessariamente haverá na nossa alma a virtude da alegria. E repito, não é uma alegria qualquer, uma alegria humana, essa alegria que emana de Deus. E portanto é uma alegria duradoura. Uma alegria que é capaz de permanecer atuante em nós nos momentos bons, quando o time ganha, mas também nos momentos difíceis, quando a seleção volta mais cedo para casa. Permanecer sempre alegres é um mandato de Deus para nós. Por isso São Paulo utiliza essa expressão, né, com um termo, com o verbo no imperativo, né? Alegrai-vos sempre no Senhor. A alegria, portanto, irmãos e irmãs, deve ser trabalhada em nós. E para alcançar a alegria e a paz, é preciso lutar. Como diz aquele antigo lema da Marinha Brasileira, não é? Se quer paz, procura, como é que é? Prepara-te para a guerra. Se queres a paz, estejas preparado para a guerra. Em latim, né? Si vis pacem, para bellum. Devemos estar sempre em luta, devemos estar sempre nos esforçando, devemos estar sempre buscando, porque essa paz no Senhor, ela não vem de graça, e ela não vem fácil, é preciso correr atrás dela. E a primeira forma de lutar para obter a paz e a alegria que vem de Deus, é a luta contra o pecado, porque o pecado é todo o contrário dos frutos do Espírito Santo em nós. O pecado gera em nós não alegria, mas tristeza. O pecado gera em nós o desânimo, gera em nós
pessimismo, gera em nós fraqueza. Por isso, temos que desterrar o pecado da nossa alma, da nossa vida, para tomar posse dos dons de Deus em nós. Alegria, paz, fortaleza, bom ânimo, bom humor, são todas essas realidades humanas e divinas que devem habitar em nós. As leituras de hoje nos exortam nesse sentido a viver esta alegria e esta paz, pela proximidade de Deus. Também a segunda leitura nos exorta a esta proximidade de Deus, estarmos alegres na presença do Senhor. No Evangelho nós temos uma vez mais a exortação de São João Batista, no caso, hoje um elogio que Jesus faz da sua pessoa. Se lembram, no domingo passado, tínhamos as palavras de João Batista, o início da sua pregação. Naquele tempo apareceu do deserto um homem chamado João Batista, que pregava com força e dizia: preparai os caminhos do Senhor, aplanai as veredas para o nosso Deus. É São João Batista que da penitência do deserto vinha nos exortar a imitar o seu exemplo de penitência, de silêncio, de oração, para nos prepararmos para a vinda do Senhor. E hoje, Jesus, reconhecendo essa santidade de São João Batista, diz: o que fostes procurar lá no deserto? Um homem com vestes finas? Não. Fostes procurar um profeta, e mais do que um profeta. De todos aqueles que já nasceram nessa terra, nenhum é maior do que João Batista. Olha só que maravilhoso elogio que Jesus faz de João Batista. De todas as pessoas que já nasceram, nenhum foi maior que João. E por que ele é tão grande? Porque era um homem de oração e de penitência, não é? Um homem que viveu no deserto e saía do deserto só para exortar o povo a buscar a Deus. Um homem mergulhado em Deus. Para Deus os grandes são assim, são os santos. As pessoas grandes e importantes para Deus não são os ricos, os poderosos, os vaidosos, mas os santos. Por isso temos que também nós, irmãos e irmãs, nos entusiasmar pela santidade, buscar sempre de novo a alegria de Deus. E se bate a tristeza na alma, se nós estamos um pouco desanimados e tristes, se nós estamos com o coração pesado, vaiamos a buscar a recuperação da alegria. Aonde? No confessionário, diante do sacerdote, confessar os nossos pecados, receber a absolvição e assim recuperar a alegria. Porque o pecado é a fonte da tristeza. Temos então que extirpá-lo, para que a alegria de Deus habite em nós. Que assim seja. Professemos